queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká, seja muito bem-vindo! Hoje estaremos falando sobre reações orgânicas, uma super videoaula de Química Orgânica para você, trabalhando reações orgânicas, um dos assuntos mais pedidos nos principais vestibulares e também no Enem. E aí, como é que está? Se preparando bem, estudando bem para os vestibulares, para o Enem? Pois é, nós vamos ajudar você com esta super videoaula de Química sobre reações orgânicas. Hoje trabalharemos com as reações de substituição, reações características de compostos aromáticos. Lembra dos compostos aromáticos que tem o anel benzênico? Pois é. Os compostos aromáticos, eles são muito estáveis devido ao fenômeno da ressonância, né? Ou seja, as três ligações duplas intercaladas, elas vão trocando de lugar, né? Ou seja, os elétrons não estão amarrados num único ponto em cada dupla ligação. Então nós temos ali o fenômeno da ressonância acontecendo. E também falaremos sobre a substituição dos alcanos, são compostos muito pouco reativos. Então, a reação de substituição é uma reação característica de alcanos e também de compostos aromáticos, tá? Então, você vai estar conferindo essas informações conosco nesta super videoaula que está começando agora. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir por aqui, ó, @Quimicando com Kaká no Instagram. Bora então começar a nossa aula, gente? Vem comigo para iniciarmos a nossa super aula de hoje sobre reações de substituição. Muito bem, galera, vamos começando então essa nossa super videoaula de hoje falando sobre reações de substituição orgânica, aquelas reações que acontecem com alcanos, com aromáticos, os alcanos que são substâncias pouco reativas, né? E os aromáticos que são substâncias muito estáveis devido aí à ressonância do anel benzênico. Vem comigo para a gente conhecer então o mecanismo de reação de substituição. Olha só. Bom, de modo geral, as reações de substituição ocorrem seguindo este esqueminha aqui. Nós temos um composto orgânico, pode ser um alcano, pode ser um aromático, e hidrogênios, né? Pode ser um hidrogênio, pode ser mais um hidrogênio desta estrutura orgânica, acaba trocando de lugar com um átomo de um outro reagente. Aqui nós estamos representando AB, ok? Nesta troca nós temos a formação desta nova estrutura aqui e do HB. Veja que o hidrogênio daqui veio para cá, formando então uma nova substância HB. Este reagente AB aqui, ele pode sofrer, claro, ele vai ter que sofrer uma ruptura aqui, né? E essa ruptura, ela vai poder acontecer de duas formas, tá? Ela pode ser uma cisão heterolítica, tá? Onde os dois elétrons ficam com um dos átomos, né? Uma das espécies, e o outro acaba perdendo um elétron. Então nós temos aqui um reagente ávido de elétrons, né? Um reagente que fica com carga positiva, e aqui um reagente que fica com carga negativa. Esse reagente com carga positiva é chamado de reagente eletrófilo. Este com carga negativa é o reagente nucleófilo. Uma outra forma também é a chamada cisão homolítica, onde nós teremos aqui uma quebra igual, né? Um elétron fica com uma espécie, outro elétron fica com a outra espécie, gerando espécies muito reativas. São os chamados radicais livres. De um modo geral, este reagente AB pode ser, lá nos alcanos, halogênios,
ácido nítrico e ácido sulfúrico. Reações de halogenação, onde o AB será cloro-cloro, Br-Br e I, né? Ou seja, Cl2, Br2 e 2, cloro, bromo e iodo. Na nitração, nós temos o ácido nítrico, que nós vamos representar, olha, para ficar mais fácil para você, nós vamos representar assim, ó, HONO2. E é o NO2, já que o nome é nitração, é o NO2 que vai trocar de lugar com o H, beleza? Olha só, o NO2 troca de lugar. Aqui, sulfonação, nós temos uma reação com ácido sulfúrico, onde o H2SO4, para ficar mais fácil a memorização, nós vamos representar assim, ó, HOSO3H. Esse SO3H vai trocar de lugar, produzindo então as substâncias que nós conhecemos como ácidos sulfônicos, tá? Então essa estrutura aqui, quando troca de lugar com o composto orgânico, gera os ácidos sulfônicos, ácidos estes muito importantes na produção de detergentes, tá? Aqueles detergentes que nós utilizamos lá na cozinha, beleza? Bom, os aromáticos são compostos mais estáveis, certo? Nos compostos aromáticos, nós poderemos ter reações de halogenação, Cl2, Br2 e 2, nitração, troca também com o NO2 aqui, ó, o NO2 vai, sai o hidrogênio de lá, então nós temos a nitração, que é a reação com ácido nítrico. A sulfonação com ácido sulfúrico, tá? SO3H, e temos mais duas adicionais. Nós temos a chamada alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts. Essa alquilação de Friedel-Crafts é uma substituição que ocorre com compostos RX. Mas espera aí, o que é esse RX? É um radical orgânico, um grupamento orgânico, e o X, cloro, bromo ou iodo. Perceberam? Então aqui, por exemplo, esse RX, olha só, o RX nós podemos dar um exemplo aqui, ó, H3CCl. É um cloreto de alquila. Então nós temos aqui um cloreto de alquila. Quem é que vai trocar de lugar? Já que é uma alquilação, quem vai trocar de lugar é este grupo aqui. O grupo metil, o grupo propil, o grupo etil, enfim, que vai fazer parte deste cloreto de alquila, brometo de alquila, iodeto de alquila, enfim, este é o RX. Então, esta é uma reação que também vai acontecer com os compostos aromáticos de substituição. Já a acilação de Friedel-Crafts, nós temos os chamados aletos de acila. Olha aí, aqui nós temos cloro, bromo e iodo, normalmente vai ser o cloro, e essa estrutura aqui, deixa eu até colocar, ó, essa estrutura aqui, eu vou colocar aqui para a gente entender bem, um exemplinho dela, ó, RC, dupla O, X. Então, por exemplo, olha aqui, H3C, C, dupla O, Cl. Então vai romper aqui, quem é que vai trocar de lugar? Esta parte aqui. Essa estrutura vai estar trocando de lugar. Por quê? Se o Cl estivesse trocando de lugar, seria uma halogenação, ok? Na realidade, nós temos uma acilação. Este grupo, que é chamado grupo acila, é que vai estar trocando de lugar com o hidrogênio aí nestas reações, beleza? Lá no anel aromático, ok? Então, nós vamos conhecer a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts, né? Todas estas substituições que nós vamos ver a partir de agora com alguns exemplos para você entender bem isso, beleza? Bora lá então? Vem comigo! Bora lá, galera, vamos então com alguns exemplos destas reações fantásticas, que são as reações de substituição. Vamos exemplificar aqui algumas reações que ocorrem com alcanos e também com aromáticos, né? Bora, vem comigo. Olha aí. Alguns exemplos então. Vamos começar aqui com o metano, né? Veja que no metano nós teremos a troca de lugar, a substituição do hidrogênio pelo cloro aqui,
em uma reação de halogenação. É uma cloração aí, tá? As reações de halogenação podem ser chamadas também de cloração, bromação e iodação, ok? Então, olha aí, trocou de lugar, formamos aqui o clorometano. É uma reação radicalar. Olha que interessante. Por que radicalar? Porque ela ocorre com radicais livres. A cisão que vai ocorrer aqui é uma cisão homolítica, tá? Cada elétronzinho fica com o cloro, provocando a formação de radicais livres. Então é uma reação radicalar, beleza? Então aqui nós temos esta primeira reação com o metano, formando então o clorometano. Aqui, no segundo e no terceiro casos, nós temos aqui uma curiosidade muito importante que você tem que sacar aí. Veja só o que acontece. A partir de 3 carbonos, nós temos duas possibilidades de troca, ou seja, a substituição com um hidrogênio dos carbonos primários, né? Tanto faz aqui ou aqui é a mesma coisa, e neste caso aqui, a substituição de um carbono secundário, do hidrogênio que está no carbono secundário. Então, esse Cl pode trocar com um H daqui ou com um H daqui. Perceba então que nós formaremos duas substâncias diferentes, só que curiosamente em proporções diferentes. Veja que este que está trocando no primeiro carbono, né, no carbono primário, forma-se 45%. Este que está trocando no segundo carbono, no carbono secundário, forma-se 55%, mais HCl nessa troca, porque o hidrogênio saiu daqui, trocou de lugar com o Cl, formou HCl. Tá certo, mas por que isso está acontecendo? Vamos entender já já. Olha só aqui, nós temos o metilpropano. Olha aí, aqui é o metilpropano, que tem carbonos primários, 3 carbonos primários, né? Enquanto aqui no propano nós temos 2 carbonos primários e um carbono secundário, aqui no metilpropano nós temos 3 carbonos primários e um carbono terciário. Agora perceba uma coisa, a substituição no carbono primário forma 36% dessa substância. A substituição no carbono terciário, olha aí, forma 64% dessa substância. Mas por que isso está acontecendo então, gente? Bom, chegamos a uma conclusão bem interessante. Primeiro, o carbono terciário ele vai ser mais reativo que o carbono secundário e que o carbono primário. Então a troca vai ocorrer primeiro no carbono terciário, depois do carbono secundário e depois do carbono primário, beleza? Então a prioridade de troca vai ser no carbono terciário, segundo o carbono primário e o último carbono, segundo o carbono secundário e por último no carbono primário. O que é interessante aqui, galera, a gente entender que na realidade isso está seguindo a regra de Zaitsev. Olha aí a regrinha de Zaitsev, tá? Onde a troca vai ocorrer com o hidrogênio que está ligado no carbono menos hidrogenado. É a regrinha de Zaitsev que nós já definimos para vocês. A regrinha de Zaitsev diz que a troca vai ocorrer sempre, né? A reatividade maior vai ser sempre naquele carbono menos hidrogenado. Então a troca do hidrogênio vai ser no carbono menos hidrogenado. Perceba, aqui nós temos 3 hidrogênios, aqui nós temos 2. Então a prioridade vai ser trocar com o hidrogênio daqui. Olha aí. Então nós temos 55% formado. Aqui nesse segundo caso, nós temos um hidrogênio nesse carbono terciário e 3 hidrogênios nos carbonos primários. Realizando a troca, poderia ser aqui, poderia ser aqui. Prioritariamente será a do carbono com menos hidrogênios, regra de Zaitsev. Beleza, galerinha? Então, nós formamos 64% deste composto e 36% deste composto. Aqui nós temos uma nitração. Lembra que na nitração, quem vai trocar de lugar é o NO2, beleza? Nitração. Então, olha aí, o NO2, vamos formar apenas aqui o produto principal, né? Carbono lá com menos hidrogênios, trocando de lugar,
vai para cá o NO2, vem para cá um H. Formamos água como subproduto também. Aqui a sulfonação, em presença de uma temperatura mais elevada, né? Nós teremos a troca, ó, o grupo sulfônico que está aqui vai trocar de lugar lá com o carbono, no carbono que tem menos hidrogênios. Olha aí, tem 2 hidrogênios aqui igual ao de cima. Então aqui o grupo nitro e aqui o grupo sulfônico trocando de lugar. Aqui nós formamos um nitrocomposto e aqui nós formamos o ácido sulfônico. É o ácido propano 2-sulfônico, beleza? E aqui nós temos o 2-nitropropano formados, ok? E mais a água aqui. Regrinha de 7-0 para ajudar você a fazer a reação de substituição, ok? Olha aqui os aromáticos, vamos exemplificar um de cada. Olha aí, BR-BR, nós temos aqui a troca, formando então o bromobenzeno mais HBr, olha aí. Então, em presença de FeBr3, ok? Neste segundo caso, nitração, quem vai trocar de lugar? O NO2, olha aí, forma água e formamos o nitrobenzeno, ok? Aqui nós formamos o ácido sulfônico, olha só galerinha, o SO3, olha aí, trocando de lugar com H, nós formamos o ácido benzeno sulfônico, mais água, em presença de SO3. Queria que você percebesse aqui, H2SO4, na realidade é uma mistura nitrosulfúrica que vai proporcionar a reação de nitração. E aqui o SO3, né, o trióxido de enxofre, que vai atuar também para a realização desta reação. Aqui nós temos uma alquilação, olha aqui, um aleto de alquila, grupo alquila, metil, né? Ou seja, cloreto de metila ou clorometano. Olha o que vai acontecer, vamos quebrar aqui, quem vai trocar de lugar? O grupo metil, olha aí. Então, o grupo metil vem para cá, o hidrogênio vem para cá, produzimos HCl, mais o metilbenzeno, que é também chamado de tolueno, né? Um importante solvente utilizado aí na indústria química. Então, metilbenzeno mais HCl. E neste último caso, nós temos um cloreto de etanoíla, cloreto de acila. Então, ó, vamos quebrar aqui. Nós teremos este grupo, que é o grupo acila, trocando de lugar com o H. Então, dessa forma, teremos este grupo aqui, C+O, CH3, certo? Olha aí, aqui na realidade, nós acabamos de formar aqui uma cetona, né? Uma cetona formada aí, mais HCl. Então, esta é a reação de substituição dos chamados cloretos de alquila, ou, neste caso específico, cloreto de etanoíla. Olha o grupo que nós formamos aqui, CC. Olha lá, cetona, grupo cetona formado aqui a partir desta acilação que ocorre com os anéis aromáticos. Mas agora eu queria conversar com vocês sobre uma particularidade. Veja que no anel aromático, né, especificamente falando do anel aromático, nós temos este hidrogênio aqui, mas existem outros. Será que é possível realizar outras substituições no anel aromático? A resposta é sim, é possível. Mas veja só, para isso nós devemos conhecer uma outra característica, a chamada para-orto-meta-dirigência de aromáticos. Nós temos substituições que são ortopara-dirigentes e meta-dirigentes, mas afinal de contas, o que é isso? Você vai entender a partir de agora. Vamos conhecer então estas características, os grupos dirigentes dos aromáticos, uma matéria fundamental para você entender bem este tipo de substituição. Vem comigo!
falar sobre dirigência de aromáticos, um assunto muito bacana dentro das reações de substituição, em que nós vamos aprender com um dispositivo prático, tá? Dispositivo prático bem bacana para você sacar esse assunto, não ter muita dificuldade, não ficar se preocupando muito com o mecanismo da reação, beleza? Porque para estudar mecanismo com profundidade, só para quem vai lá para a faculdade de Química, para a faculdade de Engenharia Química, né? Aí você vai estudar os mecanismos com muita profundidade. Este não é o objetivo do ensino médio, tá legal? Vamos então falar sobre a reação de substituição em aromáticos a partir do momento em que o aromático já foi substituído uma vez, tá? Então vamos exemplificar aqui, ó. Nós temos um anel benzênico e ele já sofreu uma substituição. Então pode ter entrado aqui um Cl por uma cloração, um NO2 se for uma nitração, um SO3H, grupo sulfônico se for uma sulfonação, tá? Pode ter entrado aí um CH3 se for uma alquilação, enfim, nós temos várias substituições que nós já analisamos agora há pouco, tá? Então ele já poderia ter um grupo aqui. O que vai acontecer? Eu sempre costumo dizer que esse grupo que entrou primeiro, ele manda, né? É ele que vai determinar onde vai ocorrer a segunda substituição, a terceira substituição até ou a quarta substituição. Exatamente. É ele que vai definir onde os outros grupos vão entrar, tá? Então isso vai depender muito das características dele. Se ele é eletrodoador, se ele é eletroreceptor, enfim. Essas características a gente pode, é claro, estudar o mecanismo mais profundamente, mas não é o caso. A gente tem que ser rápido na resolução, principalmente para exercícios de vestibular. Então, ó, perceba só, esse grupo aqui é o meu grupo orientador. É ele que vai orientar. Então, nós temos aqui o grupo orientador, certo? Que vai orientar a entrada das substituições na posição orto ou para, o primeiro tipo de substituição que pode acontecer, e na posição meta. Vamos nos lembrar disso? Quando nós temos aqui posição 1 e 2, posição orto. Posição 1 e 3, meta. Posição 1 e 4 do anel aromático, para, certo? Então, 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Beleza? Muito bem. Quem são os grupos ortoparadirigentes? NH2, OH, OCH3, CH3, flúor, cloro, bromo e iodo. Estes são todos grupos que nós chamamos de ortoparadirigentes. Eles orientam para a formação de substâncias onde a substituição vai estar nas posições orto e para. Ou apenas orto, ou apenas para, ou simultaneamente nas posições orto e para, dependendo de quantas moléculas foram substituídas. Nós temos as posições meta também, os grupos meta-dirigentes, que são NO2, SO3H, COOH, CHO, CN, entre outros, tá? O tipo de substituição que vai acontecer aqui é com reagente eletrófilo. Então, o grupo que vai entrar é um grupo positivo, tá? Então, os grupos que vão entrar são grupos de carga positiva. Os grupos que vão ser, aqui não. Os grupos que vão entrar são grupos de carga positiva. Os grupos que vão ser substituídos no momento que ocorreu aquela cisão, né, que eu comentei com vocês. Então, aquele substituinte que eu tiver, né, a B, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a cisão, né, e o grupo que vai estar entrando é o grupo positivo, certo? O reagente eletrófilo, beleza? Então é claro que ele vai entrar onde houver uma maior densidade eletrônica, tá? Ele é ávido de elétrons, então ele precisa de um lugar que tenha uma maior densidade eletrônica. Então, para simplificar a vida,
Olha só a dica que eu vou dar para vocês aqui. Vamos dar um exemplo, ó, bem bacana. Você vai observar o seguinte, ele vai ter que entrar no adensamento de maior elétron, maior adensamento de elétrons, certo? Então olha só o que você vai fazer aqui. Você vai observar entre esses dois. Carbono e hidrogênio, né? Aqui nós temos o tolueno. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, você vai colocar aqui uma carguinha negativa nele aqui, certo? E aqui, positivo o hidrogênio, ok? Aqui, você já percebe o seguinte, o oxigênio é negativo, tá ligado no N. O N, então, vai ficar positivo. Já percebeu uma diferença nas cargas aqui? Pois é. Não é esse carbono que está ligado com esse? Então, se esse está negativo, esse vai ficar positivo. Se esse está positivo, esse vai ficar negativo. Olha que bacana, gente. Olha o que está acontecendo agora. Positivo aqui, induz carga negativa aqui. Essas cargas negativas induzem carga positiva aqui. E aqui embaixo, carga negativa também. O contrário está acontecendo aqui, galerinha. Olha só. O negativo aqui está induzindo carga positiva aqui, que está induzindo carga negativa aqui, que está induzindo carga positiva aqui. Dessa forma, como eu falei, quem vai substituir é o reagente eletrófilo. Então a gente vai pegar, vai quebrar aqui, ó. Esse vai ter carga positiva, esse vai ter carga negativa. Onde é que ele pode entrar? Ele vai entrar na posição orto ou na posição para. Se eu tiver duas moléculas aqui, um entra no orto, o outro entra no para, tranquilamente. Olha só que bacana. Então nós vamos formar aqui esta substância e esta substância. Posição orto e posição para. Então ele vai ser orto para dirigente. Então todos estes grupos aqui, ó, NH2, OH, OCH3, CH3, FCl, BRI, fazem este tipo de substituição. São grupos orto-para-dirigentes. Vão orientar para as posições orto e para, ok? Olha esse aqui agora, galerinha. Nós temos positivo, positivo e positivo. Onde é que está a carga negativa? Está aqui, ó. Posição meta. Então, o Cl só vai poder entrar na posição meta. Então, nós teremos a formação deste grupo aqui, deste composto aqui. Um detalhe interessante é que se eu tivesse duas moléculas, então entraria aqui um Cl aqui também, né? Nós teríamos duas substituições na posição meta. Mas aqui, cada hidrogênio que sai se liga ao outro Cl, formando mais HCl aqui. Aqui é a mesma coisa, cada hidrogênio que sai, então vai formar mais HCl aqui também, ok? Então, estas são duas substituições bem interessantes, né? Aqui nós temos orto para dirigente, certo? E aqui nós temos a posição, a substituição meta-dirigente. Olha que bacana. Deixa eu mostrar um caso especial para vocês, bem legal, para a gente ver mais de uma substituição. Olha esse daqui. Esse daqui é o tolueno, certo? Então, ó, vamos lá. Este vai ser positivo, esse vai ser negativo, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, olha lá. Vai induzir carga positiva aqui, carga negativa aqui, carga positiva aqui, carga negativa aqui. Opa, então os locais onde ele pode entrar aqui, aqui e aqui, beleza? Olha, eu não tenho três moléculas aqui, três moléculas de ácido nítrico? Ah, então são três substituições que vão ocorrer. Um NO vai entrar aqui, um NO2 vai entrar aqui, um NO2 vai entrar aqui e o outro NO2 vai entrar aqui. Então nós vamos ter esse composto aqui, ó. O2N, aqui NO2 e aqui o NO2 também, certo? Então aqui olha só o que nós temos. Nitro, 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 ligados ao tolueno. Então nós temos o tri-nitro-tolueno, que é o TNT, né? Explosivo aí, perceberam? É assim que é produzido o TNT, o trinitrotolueno. Ué, realmente, né? É muito explosivo.
Dá assim uma aflição na gente. Beleza, galera? Vamos então à nossa última parte desta videoaula. Vamos falar sobre substituição em alguns outros compostos. Confira comigo, vem comigo! Muito bem, galerinha, vamos então às últimas reações orgânicas que nós estaremos analisando aqui nesta nossa super videoaula de hoje sobre reações de substituição, hein? Continuando um pouquinho mais com os aromáticos, uma curiosidade bem interessante. As condições nas quais uma reação de substituição está acontecendo, elas têm influência no resultado, elas têm influência no produto. Veja só esta substituição. Se ela ocorrer em presença de luz e calor, nós teremos este resultado. Se ela ocorrer no escuro e a frio, em presença de um catalisador, nós teremos este resultado. O que está acontecendo aqui? Ó? A substituição, ao invés de ocorrer no núcleo, está ocorrendo na cadeia. Olha aí, nesta cadeinha que está ligada aqui ao anel benzênico. Então está saindo o hidrogênio daqui, está trocando de lugar com o Cl, né? E nós estamos formando esta estrutura aqui, ok? Isso em presença de luz e calor. Já se estiver no escuro e a frio, nós, em presença de um catalisador, a substituição vai ocorrer no núcleo. Aí você vai observar o seguinte, ó, lembra do dispositivo prático? Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Então nós temos aí ortoparadirigencia. Então um Cl entra aqui, o outro Cl entra aqui, não é? Em duas moléculas ou em uma estrutura apenas ou em duas substituições distintas. Então nós vamos formar aqui uma orto e uma para, ok? Então substituição orto e para. Agora, veja bem, como é que eu faria para diferenciar isso? Tem um dispositivo prático bem bacana para você, ó. Lembra que essa substituição, ela vai ocorrer, é uma substituição do tipo CCC. O que quer dizer CCC, galera? Ó, calor, tá? Em presença de calor, claro, em presença de luz, tá claro, né? Vai substituir onde? Na cadeia e não no núcleo, beleza? Agora, se tiver escuro, frio em presença de catalisador, vai substituir no núcleo. É a técnica NNN. Olha que dispositivo legal, hein? O que quer dizer isso? Ó, neve, frio, né? Escuro, noite. A noite é escura, hein? Então olha aí, neve, noite, vai substituir no núcleo. Tá aí, dispositivo CCC e NNN nas substituições que ocorrem no tolueno. Casos assim bastante específicos, ok? Esse é o caso do tolueno. Aqui embaixo nós temos o cloreto de etila, o cloroetano, né? Que reage em condições assim bem fortes, né? Bem enérgicas, em presença do NaOH, né? Concentrado, em temperatura alta também. Nós temos a reação deste cloreto de etila com água. Então veja só o que vai acontecer. Vai ocorrer uma substituição nucleofílica, gente. Ó, substituição nucleofílica ou nucleófila, né? Nucleofílica. O que vai rolar aqui? Na realidade, o Cl é um elemento bastante eletronegativo. Então ele vai trocar de lugar com a outra porção negativa da estrutura da água, que seria o caso aqui do OH. Então olha só, vem para cá, nós temos uma síntese extremamente importante, hein? Nós temos uma reação de substituição que é amplamente utilizada aí na indústria para a produção de etanol. Nós podemos obter então o etanol através desta reação com um haleto de alquilo, beleza? Este último exemplo que nós temos aqui é uma síntese chamada de síntese de Williamson.
Como é que funciona essa substituição? Olha só, galera. Aqui nós temos um alcóxido, ok? Alcóxido. Então nós temos uma estrutura aqui orgânica, né? Oxigênio e o sódio neste caso. Nós temos o o etóxido de sódio, beleza? Então esse etóxido de sódio, vamos até escrever o nominho dele aqui, ó. Etóxido de sódio. Nesta síntese pode promover uma substituição assim, ó. Este grupo Cl vem para cá e este grupo alcóxi aqui vem para cá. Então nós temos a formação de um éter, né? Do etóxietano. Olha aí. Então nós vamos nesta síntese de Williamson produzir o etóxietano mais sal NaCl neste processo aqui. Então, como vocês puderam observar, são várias reações orgânicas muito interessantes, né? E com um dispositivinho prático aí para você sacar tudo no vestibular, ok? Bom, vamos fazer exercício então, galera? Vamos abrir espaço agora para 2 exercícios bem bacanas para a gente recordar um pouco o que foi visto nesta videoaula. Vem comigo, porque agora é hora de exercícios! Assinale as alternativas corretas a respeito de reações de substituição em alcanos e aromáticos. Primeira, a reação de cloração do metilbutano apresentará uma única molécula orgânica como produto final. Número 2. Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição por bromação no carbono primário. Número 3. Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores, como a LCl3 ou o FeBr3. Número 8. A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a partir de irradiação, com luz de frequência adequada ou por aquecimento. 16. O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos e o ácido sulfúrico concentrado age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido nítrico. Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício. Já coloquei um esqueminha aqui para a gente entender bem e analisar cada uma das questões. Veja só. Na primeira, a reação de cloração do metilbutano apresentará uma única molécula orgânica como produto final? Não. Veja que existem várias possibilidades de troca aqui. É claro que a prioridade será neste carbono que possui menos hidrogênios. Regra de Set-Zero. Lembram disso? Então, haverá a troca prioritária do hidrogênio deste carbono menos hidrogenado, mas também haverá a troca aqui, aqui e, evidentemente, aqui também. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4 possibilidades de formação aí, de compostos monoclorados a partir da reação de substituição do metilbutano com o Cl. Então, essa alternativa está incorreta. Número 2. Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição por bromação no carbono primário? Não. Lembra que a prioridade, regra de Set-Zero, lembra que a prioridade, ó, carbono terciário tem prioridade sobre o carbono secundário, que tem prioridade sobre o carbono primário, por causa da regrinha de Set-Zero. O carbono terciário é aquele que vai ter menor quantidade de hidrogênios. Então, a substituição prioritária é naquele carbono menos hidrogenado. O hidrogênio que vai substituir é o que está ali. Então, este segundo aqui está incorreto também. Vamos ao quarto. Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como a LCl3 ou o FeBr3? Sim. Por quê?
Lembra, os aromáticos são moléculas bastante estáveis, né? E precisam aí de catalisadores para que o processo seja realizado. Então o AlCl3 ou o FeBr3 são catalisadores adequados utilizados aí nas reações de halogenação dos compostos aromáticos. Então este item 4 está correto. No item 8, a halogenação de alcanos ocorre por meio de formação de radicais livres, e estes são formados a partir de irradiação de luz de frequência adequada ou por aquecimento. Também está correto. Lembra que eu falei lá no comecinho que a reação de halogenação de alcanos é uma reação radicalar? Então, existe a formação de radicais livres que, ao receber energia, promove aqui uma cisão homolítica, deixando um elétron para um, outro elétron para o outro, formando então radicais livres, e são esses radicais que fazem a substituição no composto orgânico, no alcano. E o item 16, o ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos. E o ácido sulfúrico concentrado age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido sulfúrico. Realmente, o ácido sulfúrico fumegante, que é esse daqui, o ácido sulfúrico, né? Ele vai promover a reação de substituição no anel aromático, produzindo aqui um ácido sulfônico aromático. Já na reação de nitração, nós temos o ácido sulfúrico como um catalisador. Então ele vai ser utilizado como catalisador nesta mistura nitrosulfúrica para promover o processo de nitração do composto aromático. 16 também está correto. 4 mais 8, 12, mais 16, 28. Então, resposta aqui, a somatória é 28. Beleza, galera? Vamos para o segundo exercício aqui na nossa videoaula. O benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais largamente produzidos incluem o estireno, que é usado para produzir polímeros e plásticos, o fenol para resinas e adesivos e o ciclohexano, usado na manufatura do nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, explosivos e pesticidas. A figura a seguir representa reações do benzeno na produção dos compostos G, J, X e Z, que ocorrem com os reagentes assinalados e condições necessárias. De acordo com o diagrama acima, assinale a afirmação correta. O composto X é o clorociclohexano. O composto G é o hexacloreto de benzeno. O composto Z é o ciclohexano. O composto J é o nitrobenzeno. Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício, que você vai ver que é muito bacana, muito simples. Basta seguirmos aqui o esqueminha geral, né, destas reações que vão ocorrer com o benzeno. Veja que aqui nós temos uma cloração, aqui nós temos uma nitração, aqui nós temos uma adição de H2, né? Ou seja, uma hidrogenação catalítica, e aqui nós temos a introdução de 3Cl2 em presença de um catalisador. Então basta seguirmos o esqueminha de cada reação e ver o produto que vai ser formado aqui. Então vamos lá, galerinha, olha só. Esse primeiro aqui, em presença de um catalisador apropriado, nós teremos uma reação de cloração. Então olha aí, o produto formado aqui, tá? Será o clorobenzeno, beleza? Clorobenzeno. Então, este é o primeiro produto aqui, o produto X. Aqui nós temos uma nitração. Lembra que lá na nitração nós temos o HO e NO2. Então, olha só o que nós vamos formar. Qual vai ser o J aqui? Presença do catalisador. Veja, o ácido sulfúrico concentrado atuando como um catalisador. Então, nós teremos aqui no J a formação
deste composto aqui, ó, NO2, que será o nitrobenzeno, ok? Nitrobenzeno. Aqui nós teremos o quê? Em presença de níquel e catalisador apropriado, o G vai rolar esta ligação aqui. Veja que será uma reação em presença de catalisador, né, em condições muito apropriadas. Nós teremos a quebra dessas ligações, dessas três ligações aqui, e com isso nós estaremos formando aqui, nós estaremos adicionando 6 moléculas a esse composto. Desta forma, nós quebrando esta ligação, tá? Nós teremos aqui cloro, 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 cloro e cloro. Sendo adicionados aí, teremos então o hexacloro, ciclohexano, ok? E finalmente aqui, 150 graus e 10 atm para rolar essa hidrogenação. 10 atm não é o suficiente, a quantidade de pressão aqui está muito pequena, então essa reação simplesmente não vai acontecer. Então vamos ver desta forma qual é a afirmação correta aqui. De acordo com o diagrama acima, assinale a afirmação correta. O composto X é o clorociclohexano? Não, é o clorobenzeno. O composto G é o hexacloreto de benzeno? Não, também. Vai ser aqui o hexaclorociclohexano. O composto Z é o ciclohexano? Não. Olha lá, a pressão não é suficiente para que essa reação de adição de hidrogênio aconteça. E o J é o nitrobenzeno? Sim. Então, a alternativa correta, letra D. Vocês podem conferir aí, beleza? Na aula de hoje nós vimos então as reações de substituição orgânica. Em breve teremos mais uma super videoaula para você com esta viagem incrível pela química orgânica e pelas reações orgânicas. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, você que nos acompanhou em mais esta super videoaula sobre reações orgânicas, reações de substituição. Voltaremos na próxima semana com mais uma super videoaula para você. Continue nos acompanhando aqui no canal Quimicando com Kaká.